Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero trazer o review deste livro a respeito da coleção de Jacó Armínio. Jacó Armínio e a Teologia do Duplo Amor de Deus. Um livraço para você que é arminiano. Você tem que ter em sua biblioteca para o estudo. Só que antes de entrar no review desse vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade apaixonados pela palavra de Deus. O canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar os sinos das notificações para você ficar informado toda vez que eu subo um vídeo novo para o canal. Também não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois você fazendo assim, você ajuda o YouTube a divulgar o nosso conteúdo com mais pessoas e assim engajar e agregar pessoas para o canal. Também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Lança aí no grupo da tua igreja, isso, querido, grupo de líderes, membros, obreiros, e fazendo assim você irá ajudar o irmão em sua caminhada cristã e ajudar o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para o review de mais um livro, Jacó Armínio e a Teologia do Duplo Amor de Deus. Vamos para mais um review? Então, meus irmãos, aqui se encontra o livro da coleção Armínio, da editora Carisma, né? Jacó Armínio e a Teologia do Duplo Amor de Deus, de William de Boer. Querido, para todos aqueles que se diz arminianos, vou repetir, todos aqueles que se dizem arminianos têm que ter essa obra, ou a coleção, né? Que são 3 livros que saíram pela editora Carisma. Então, queridos, é fundamental para todos os arminianos. Aqui está a lombada, né? O William de Boer, Jacó Armínio, Teologia do Duplo Amor. Podemos ver que nós temos a contracapa que diz assim, ó, estudos recentes evidenciaram que a teologia de Jacó Armínio, 1559 a 1609, foi muito discutida, mas pouco pesquisada. Visando suprir essa lacuna, esse livro oferece uma contribuição inteiramente nova para a compreensão da teologia daquele importante teólogo holandês. A primeira parte do livro postula que o motivo fundamental da teologia de Jacó Armínio reside na proteção cuidadosa da justiça de Deus. A segunda parte, por sua vez, discute a receptividade da teologia de Armínio na discussão entre remonstrante e contra-remonstrante durante a conferência de Reich ou Schriftstellig, em 1611, complicado. Por fim, o livro situa a teologia de Armínio no contexto do século XVI, e no debate mais disputado da época sobre a causa do pecado e a relação de Deus com o mal. Então, um livro com 479 páginas, uma fonte aqui com a bibliografia. Então vamos estar vendo esse livro aqui, como é que ele é. Uma capa de brochura de cor de orelha. Vai dizer assim aqui, ó, na capa, a pesquisa de William de Boer é um merecido tributo a Jacó Armínio, um dos mais preeminentes e brilhantes pensadores da tradição cristã. Este livro deve ser considerado como um resgate memorável da historiografia protestante, que merece, sem sombra de dúvidas, toda atenção e engajamento. Lança luz e honra sobre um gênio intelectual da Reforma. Quem é esse autor? Vamos ver que tem aqui. Aqui, ó. Quem é o William de Boer? Obteve seu mestrado em 2004 na Magna Cum Laude em Teologia Histórica e um PhD em Teologia Histórica em 2008, ambos pela Theologische Universiteit Apeldoorn, Universidade Teológica de Apeldoorn, Holanda, pesquisador de pós-doutorado no Centre voor Duitse Reformation Studies,
que é o Centro de Estudo da Reforma Holandesa, da Universidade Teológica de Kampen. Atua também como assistente de pesquisa no Instituto de Pesquisa da Reforma. É ministro ordenado da Igreja Cristã Reformada da Holanda. Então, cara, gabaritado aí, né? Então nós vamos aqui, vai ter uma folha de rosto, olha só que coisa linda, preto e branco. É o mesmo da capa, porém preto e branco. Outra folha aqui, toda preta. A ficha catalográfica, podemos ver aqui, Editora Carisma. Primeira impressão de 2020, um livro recente, né? Com mais de, podemos dizer, 3 anos. Aqui nós temos o sumário, traz abreviações, prefácios, a introdução, começa com a introdução histórica, que é a vida e a obra de Jacó Arminio, outras obras de Arminio, estudos acadêmicos recentes, o método, resumo e conclusão, parte 1, a teologia de Jacó Arminio, capítulo 2, a justiça de Deus na teologia de Arminio, 1, prolegômenos, aqui o conceito de justiça, o princípio básico, a cada um o que lhe é devido, justiça retributiva e punitiva, justiça e sua relação com a misericórdia, justiça e sua relação com a liberdade. 2.2, justiça de Deus na estrutura da teologia de Arminio. A justiça de Deus, um conceito estruturalmente determinante na teontologia. O conceito fundamental para a religião, o conceito essencial da teologia de Arminio. Que é o conhecimento da justiça de Deus, o conceito de Arminio sobre a Escritura, o intelectualismo de Arminio, a justiça de Deus, um tema frequente e importante, a certeza da teologia, um resumo e conclusão. No capítulo 3 vai trabalhar a justiça de Deus na teologia de Arminio, Deus, criação, pecado e evangelho. Aqui, ó, a justiça como um atributo divino. A relevância e função dos atributos de Deus, as implicações para os atos criadores e providenciais de Deus, a justiça de Deus e o cair em pecado, a justiça de Deus e o Evangelho, Cristo, predestinação e pacto, Cristo como fundamento do novo pacto e da predestinação, o objeto da predestinação, a perseverança e seus meios concedidos por Deus, a presciência divina e o conhecimento médio na doutrina arminiana da predestinação, o sistema de 4 decretos da predestinação na declaração de 1608, resumo e conclusão. O capítulo 4 trabalha a justiça de Deus na teologia de Arminio, parte 3, o fundamento primário da religião. Aí entra aqui, ó, a relação entre as duas declarações fundamentais de Arminio, salvação, segurança da fé, resumo e conclusão. Capítulo 5, Arminio e a teologia reformada, que é os elementos controversos da teologia de Arminio, predestinação, absoluta ou condicional, a operação da graça, resistível ou irresistível, expiação, particular ou universal, a vontade humana, escravo ou livre, santificação, perseverança e segurança, securitas ou certitudo, que é o Arminio em relação às doutrinas características da teologia reformada, queda, pecado original e pecado, a essência e necessidade da graça, fé, justificação, santificação e boas obras, resumo e conclusão. Parte 2 aqui, ó, a recepção histórico-teológica da teologia de Jacó Arminio. Capítulo 6, a recepção da teologia de Arminio na Conferência de Haia, em 1611. Introdução, método e estudos acadêmicos. Introdução e método e estudo acadêmico. Justice Dei e o Duplex Amor Dei na Conferência de Haia. Predestinação, a importância e função de Cristo, a expiação. Segurança da salvação e justiça de Deus. A graça e a operação da graça, perseverança, a questão, resumo e conclusões. Capítulo 7, contexto teológico da teologia de Arminio. Introdução, voluntarismo, intelectualismo e o conhecimento da justiça de Deus. O voluntarismo de Calvino, a essência de Deus, a incompreensibilidade da justiça de Deus. Resumo e conclusão. O debate sobre a causa do pecado, Deus é o autor do pecado, a Idade Média, século XVI, resumo e conclusão. Capítulo 8, conclusões e a bibliografia. Então, que nós temos abreviaturas e siglas
o prefácio, e está dizendo aqui, ó, que essa minha pesquisa é uma tese de doutorado defendida 27 de junho de 2008 na Universidade Teológica de Apeldoorn e pretende contribuir para compreender a teologia de Armínio ao focar no tema teológico que está em seu próprio fundamento. Então, que é uma tese, né? Introdução histórica. Queridos, é um livro bastante acadêmico, né? Podemos dizer assim, mas de fácil entendimento. Olha as notas, muitas notas de rodapé, a maioria delas, se não me engano, é em latim, né? Eu acho que é isso, em latim. Então, mais um livro muito bom mesmo para todos aqueles arminianos, né? Então, aqui, ó, outras obras de Armínio. Debates e autorias. Uma folha um pouco amarelada, com bastante margem lateral, para você quiser grifar e anotar do lado. Uma letra média com uma fonte muito boa, gostosa de se ler. É muito interessante mesmo. Sobre esse livro, deixa eu procurar aqui logo. Aqui, ó. Então, toda vez que ele termina o livro, ele tem essa folha preta, termina o capítulo, né? E aqui entra igual a parte 1, Teologia de Armínio. Capítulo 2, Justiça de Deus na Teologia de Armínio, prolegômeno. É o conceito de justiça. Vamos ler, porque isso aqui é muito interessante, onde o conceito de justiça arminiano difere muito dos calvinistas. O princípio básico, a cada um o que lhe é devido. O princípio básico, uma essência do que Armínio compreende por justiça, é o sum quic tribuere, retribuir a cada um que lhe é devido, que remonta a Aristóteles, Cícero e serviu como sua definição básica ao longo do século também para a teologia. Aqui, ó. O que significa justiça? Justiça significa o que cada pessoa recebe, o que lhe é devido, e para Armínio, na relação entre Deus e a humanidade, ela significa o que a vontade obediente recebe, o que lhe é devido de acordo com a promessa de Deus, assim como o pecador recebe o que lhe é devido conforme as ameaças divinas. Outro aqui, depois que eu pulei aqui, ó. Além disso, justiça, lei, pacto, pode existir somente onde há espaço para liberdade. Que interessante, né? Sem liberdade não há algo como obediência ou desobediência. Como consequência, sem liberdade, não há lei ou pacto, nem há justiça. Não há espaço para promessas, ameaças, exortações ou algo parecido. Igualmente, a recompensa e a punição, à medida que estão inseparavelmente ligadas a uma lei e assim a justiça, estão fora de cogitação. Então, a essência de justiça é que cada um recebe o que lhe é devido. Isso é lógico. Então, aqui, ó, a lógica da justiça. Ó. Caso houvesse a menor associação necessária entre Deus e o pecado humano dentro de uma sucessão de causas contingentes, ou que o pecado fosse necessário e inevitável, Deus passaria a ser o autor do pecado e o pecado deixaria de existir, né? Que é a justiça retributiva e punitiva. Então você pode ver que é onde que eu vou estudando, eu vou marcando, vou escrevendo, que é muito interessante para a gente entender. Justiça e sua relação com a liberdade. Nenhum ato pode ser justo ou injusto a menos que o ato tenha sido realizado com pleno conhecimento e da própria vontade de alguém. Não pode haver ignorância ou coerção. Então, muito interessante. Vamos adiantar aqui, ó. Para ganhar tempo, ó. Teologia legal e evangélica. Isso aqui é muito interessante, ó. A meta da teologia, a adoração a Deus, permanece a mesma. Entretanto, os três elementos que precisavam ser conhecidos e bastavam no contexto da teologia legal não são mais suficientes depois da queda. Então, tem três elementos que fala aqui antes, né? Antes da queda. Uma nova revelação ou teologia é necessária, com outros atributos divinos: misericórdia, longanimícia, mansuetudo, patiência e clemência. Acho que é assim que diz, né? E obras, com uma nova criação, nova providência, perdão e uma justitia remissa reparanda e novas decisões da vontade de Deus. A nova vontade divina agora consiste em um novo pacto ou decreto feito por Deus com a humanidade.
o conteúdo desse novo pacto ou decreto é determinado por quem Deus é. A justiça e verdade de Deus exigiram que o mediador interviesse para essa nova revelação, a fim de que a justiça e a verdade de Deus não fosse nem um pouco transgredida. Então, interessante, né? O duplo amor de Deus, a justiça rígida, e a necessidade da mediação de Cristo. Então nós temos muitos assuntos legais a ser tratado aqui, né? A integridade da criação, a justiça de Deus e o cair em pecados, aqui é muito interessante. Aqui é onde que eu parei para ler, no objeto da predestinação de Otoniano, na página 176, que é o capítulo 4, que é a justiça de Deus na teologia de Armínio, fundamento mais da religião. Então só adiantar aqui, ó, que o vídeo tá ficando longo. A outra parte, ó, 3.2, recepção, contexto histórico, teológica, teologia com Armínio, introdução, método, estado de erudição. Então é conteúdo puro, querido, ó. Justitia Dei e o Duplex Amor Dei na conferência de Haia. Então você tem muito conceito histórico aqui também na teologia de Armínio, se aprender, né, a base histórica. Querido, é um livro muito bom, você tem que ter para estar vendo como funciona a teologia arminiana, no caso a arminiana clássica aqui, né? Podemos dizer. Passou. Ao debate sobre a causa do pecado. Deus é autor do pecado? Isso aqui é interessante, isso aqui pega fogo. A Idade Média, o século XVI, Estamos chegando no final. Deixa eu só pegar outra parte. Então aqui já é bibliografia, né? Muitas fontes de pesquisa. E chegamos ao final de mais um review. Então, meus irmãos, esse aqui é o livro de Jacó Armínio, a Teologia do Duplo Amor de Deus. Uma forte indicação para você que é arminiano. Talvez você também não é calvinista, indico para você conhecer o outro lado da moeda. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.